Bom dia a todos. Hoje, 12 de 4 de 2020, Páscoa. Eu quero iniciar esse vídeo desejando a você uma feliz Páscoa. Esse é mais um vídeo com um estudo bíblico para que você possa, nesses momentos de isolamento social, ter um momento de preparação, com a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar abordando o tema A Crise de Respeito, com o reverendo Sérgio, escrita pelo reverendo Sérgio Pereira Tavares e divulgada na revista Didaquê. Vamos orar. Pai, que nesse momento de estudo da Tua Palavra, o Senhor possa nos iluminar com o Teu Espírito Santo e dando-nos a capacitação, ó Pai, para a transmissão da Tua Palavra, para o estudo da Tua Palavra. Também nós te agradecemos porque o Senhor deu o Seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, e hoje nós podemos estar comemorando a Deus a ressurreição dele. Hoje podemos afirmar que Jesus Cristo vive, a Deus, e que porque venceu a morte, e um dia com ele nós também venceremos a morte e estaremos, ó Pai, ao teu lado. Que o Senhor nos dirija e nos dê sempre esta certeza, aumentando também a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. As leituras que faremos durante o estudo estão de acordo com a Nova Bíblia Viva. Em alguns poucos trechos, nós estamos na Almeida Revista e Atualizada. O primeiro texto que nós temos está em Romanos, capítulo 13, versículo 7. Paulo assim escreve aos romanos: deem a cada um o que lhe é devido, paguem seus impostos e tributos, obedeçam seus superiores e honrem e respeitem a todos aqueles a quem isso for devido. Respeito é bom e eu gosto. A frase tão pronunciada reflete a importância que as pessoas dão ao respeito. Apresenta também um outro lado da questão. Gostamos e exigimos ser respeitados, mas nem sempre estamos dispostos a respeitar. A crise de respeito existente no mundo tem gerado e aprofundado outras crises: corrupção, crimes, estupros, misérias, menores abandonados, abuso de poder, roubalheiras e etc. São resultados da falta de respeito que tem caminhado a passos largos em nossa sociedade. Essa cruel realidade, lamentavelmente, pode ser vista também entre os cristãos. Constata-se que, em alguns casos, há falta de respeito a líderes religiosos. E, por outro lado, há líderes que também não respeitam os fiéis. Irmãos não são respeitados. Jovens e adultos não se entendem. Crianças não têm os seus direitos respeitados e, muitas vezes, mulheres são discriminadas. Visão bíblica. A primeira visão bíblica, a primeira pergunta da visão bíblica: que atitude entre tantas tem demonstrado desrespeito à vida humana e aprofundado a crise social? Tiago nos responde lá no capítulo 5, versículo 4. Pois escutem, ouçam os clamores dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês fraudaram no pagamento. Os clamores deles chegaram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Que atitude entre tantas tem demonstrado desrespeito à vida humana e aprofundado a crise social? Salário do trabalhador abaixo do merecido e muitas vezes fraudado. Hoje, com o coronavírus, podemos acrescentar aqui também a dispensas de funcionários pelas grandes empresas, preocupadas muito mais com o seu lucro
do que com a vida humana. Segunda questão da visão bíblica: que tipo de conduta revela um tratamento respeitoso entre as pessoas? 1 Timóteo 5, 1 e 2 nos dá a resposta. Nunca fale asperamente a um homem mais velho, mas exorte-o respeitosamente, como se ele fosse seu próprio pai. Fale aos homens mais jovens como irmãos amados. Trate as mulheres mais velhas como mães e as moças como irmãs, tendo pensamentos puros. Que tipo de conduta revela um tratamento respeitoso entre as pessoas? Tratar com mansidão todas as pessoas e ter pensamentos puros a respeito delas. Terceira visão bíblica: que consequências advêm da falta de respeito a Deus? A resposta está em Gálatas 6:7. Não se iludam, lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre acolherá aquilo que semeou. Que consequências advêm da falta de respeito a Deus? Resposta: as mãos de Deus pesará sobre as nossas vidas. Ele não pode ser enganado. Quarta visão bíblica: quem é merecedor do nosso respeito? A resposta está em 1 Pedro 2,17. Mostrem respeito para com todos. Amem os irmãos em toda parte. Temam a Deus e respeitem o governo. Quem é merecedor do nosso respeito? Todas as pessoas e o governo. Precisamos também temer a Deus. Quinta e última questão da visão bíblica: como é descrito o tratamento respeitoso entre pais e filhos? Lá em Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4, nós encontramos a resposta. Filhos, obedeçam aos seus pais. Essa é a atitude correta que vocês devem ter, porque o Senhor os colocou numa posição de autoridade sobre vocês. Honre teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem e você tenha uma vida longa sobre a terra. Pais, não vivam irritando seus filhos, deixando-os irados e rancorosos. Antes, eduquem-nos com a disciplina amorosa que o próprio Senhor aprova, com recomendações e conselho. Como é descrito o tratamento respeitoso entre pais e filhos? Obediência e honra dos filhos aos pais. Os pais não devem irritar os filhos, mas discipliná-los com amor. A lição traz 3 aplicações para nós estudarmos. Com base nas Escrituras Sagradas, o presente estudo pretende encorajar a todos numa busca por uma vivência mais respeitosa, pelo menos sob 3 aspectos. Esses aspectos são: primeiro, respeito a si mesmo; segundo, respeito ao próximo; e terceiro, respeito a Deus. Primeira aplicação: respeito a si mesmo. A busca por uma vivência respeitosa precisa acontecer a partir da valorização de si mesmo. Quando o homem não se respeita, dificilmente manifestará respeito ao que está à sua volta. Para respeitar-se a si mesmo, é preciso entender que o ser humano é colocado no relato da criação como o ato último da obra criadora, ou seja, ele é a obra maior de Deus. Gênesis, capítulo 1, versos 26 a 28. Depois Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os animais marinhos, sobre as aves do céu,
sobre os animais domésticos da terra e sobre os répteis que se movem pelo chão. Assim Deus criou o ser humano semelhante à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus os abençoou e disse-lhes: multipliquem-se, encham a terra e dominem-na. Tenham poder sobre os peixes, sobre as aves dos céus e sobre os animais que rastejam pela terra. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Nenhuma das coisas até então criadas tinha essa marca. O fato de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus torna o ser humano distinto e o leva a entender o seu valor e a sua potencialidade. É preciso respeitar essa imagem de Deus impressa na vida humana. Vivemos numa época na qual as pessoas, com exceções, estão perdendo o respeito por si mesmas. Não respeitam o seu bom nome, a palavra dada, os contratos firmados, as dívidas contraídas, o seu próprio corpo, a dignidade, a saúde e etc. São pessoas que não valorizam a própria existência, gastam a mente e o corpo nos prazeres da vida e agridem a si mesmas com falta de vergonha. A máxima de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou pode-se dizer, respeitar o próximo como se respeita a si mesmo. Veja como está escrito lá em Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, em importância, é parecido. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Aquele que não se dá ao respeito não pode exigir respeito de ninguém. Preste atenção em Mateus 7:12. Façam aos outros aquilo que vocês querem que eles façam a vocês. Isso é, em poucas palavras, o ensino da lei de Moisés e dos profetas. Quando olhamos para nós mesmos como sendo a obra maior do Criador, temos condições de dar ao primeiro passo, no sentido de amenizar a crise de respeito existente no mundo. Aquele que não se dá ao respeito não pode exigir respeito de ninguém. Nossa segunda aplicação, respeito ao próximo. Começamos com Lucas 18:2. Ele disse: havia numa cidade um juiz, homem muito mau, que não temia a Deus e que fazia pouco caso de todos. Neste texto, Jesus descreve o juiz da parábola como aquele que não respeitava homem algum. É o que acontece hoje. Muitos são aqueles que não têm o mínimo respeito por ninguém. Assim, a falta de respeito ao próximo é um dos maiores causadores de injustiças sociais. Muitos, apoiados no seu poder e autoridade, agem como aquele juiz, desrespeitam o seu semelhante e não se preocupam em passar por cima deles. A parábola do samaritano revela o descaso e o desrespeito do sacerdote e do levita por aquele homem que foi vítima do desrespeito dos salteadores. O samaritano, porém, revelou amor e respeito pela vida humana, prestando socorro àquele necessitado. A preocupação genuína com o bem-estar do próximo é uma das maneiras mais autênticas de se demonstrar respeito e solidariedade. Quem é o nosso próximo? É o pobre, o rico, o ancião, a criança, a mulher, o negro, o branco, o estrangeiro, o marginalizado, enfim,
todos. No meio cristão, muitas vezes, a falta de respeito ao próximo é vista através da indiferença para com os menos privilegiados, do falar mal um dos outros, do falar e fazer pelas costas, da falta de sinceridade, do desprezo aos direitos das crianças, das mulheres e dos idosos, do menosprezo ao pastor e demais autoridades da igreja, dos filhos que não respeitam os pais e pais que não respeitam os filhos, da falta de compreensão diante da opinião e maneira de pensar dos outros. Essa falta de respeito ao próximo, que tem gerado tantas crises e desgraças no mundo, precisa ser vencida pela aceitação e prática da palavra de Deus, que diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Isso está em Romanos 13, versículo 7. A preocupação genuína com o bem-estar do próximo é uma das maneiras mais autênticas de se demonstrar respeito e solidariedade. Terceira aplicação: respeito a Deus. Não basta haver respeito a si mesmo e ao próximo se não houver respeito a Deus. O respeito a nós mesmos e ao nosso semelhante deve ser fruto de uma vida de comunhão com Deus. Nos dias do profeta Malaquias, o pecado do qual o povo havia caído revela o seu desrespeito para com Deus. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Isso está em Malaquias 1:6. A falta de respeito a Deus fez com que o juízo fosse anunciado contra aquela nação. Quando não há respeito a Deus, a vida em todos os seus aspectos fica seriamente comprometida. A ordem contida no terceiro mandamento é para que o nome de Deus seja respeitado. Veja como está escrito em Êxodo 20, versículo 7. Não use em vão o nome do Senhor, seu Deus, pois não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido. É o grande desrespeito a Deus, a falta de obediência às Escrituras Sagradas, é também uma forma de desrespeito ao Senhor. O salmista estava consciente disso, razão pela qual declarou: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Isso está no Salmo 119, no versículo 15. A vida que muitos cristãos levam é um verdadeiro desrespeito a Deus. A maior falta de respeito a Deus é rejeitar seu amor manifestado na pessoa de Jesus. A parábola dos lavadores maus revela essa verdade e está lá em Lucas 20, versículos 9 a 18. Essa falta de respeito trará o seu triste resultado. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Assim, pode-se afirmar com toda convicção que a crise de respeito é vencida quando há respeito ao único e verdadeiro Deus. Estamos terminando o nosso estudo e eu quero aqui deixar duas questões para reflexão e discussão. O cristão é obrigado a respeitar todas as leis? Justifique a sua resposta. No dia a dia, quais são as formas mais comuns de desrespeito? Que você possa estar pensando e meditando nessas palavras, aproveitando hoje o dia de Páscoa, o domingo de Páscoa, e usufruindo dos ensinamentos de Deus. Se você gostou do vídeo,
clique no positivo, dá aí um joinha, isso vai nos ajudar aí nas próximas transmissões. O estudo também está num jogo de slides, e se você quiser cópia deste material, é só entrar em contato comigo aqui mesmo no canal, deixando um telefone ou e-mail para que eu possa enviar, ou também pode solicitar no meu WhatsApp, que é vivo, DDD 19, telefone 99764-7208. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e habilitar a configuração, né, de comunicação, de notificação, né, para você poder receber aí, né, a informação aí a respeito de novos vídeos. Deus vos abençoe e dê a você uma feliz Páscoa. Que o Senhor Jesus nos dê paz, porque isso Ele nos prometeu. Deus te abençoe.